venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Estimados amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Está Escrito. Comigo tenho os nossos convidados que já são bem conhecidos. Temos aqui o pastor Dário Ferreira, bem-vindo, pastor Dário. Obrigado. A obreira bíblica Rosa Lopes, bem-vinda, Rosa. Obrigada. E o pastor Steven Couto, bem-vindo, pastor Steve. Obrigado. Desde já gostaria de agradecer a vossa presença, como também a presença e o apoio dos membros das vossas congregações. Sempre que as visito, eu sou bem acolhido. Hoje, estimados amigos, nós vamos dar continuação a esta série sobre imigrantes bíblicos famosos. E a personagem de hoje é o apóstolo Paulo, talvez a pessoa mais influente no Novo Testamento a seguir a Jesus. Gostaria de começar por perguntar à Rosa, será que Paulo foi, na verdade, um imigrante? Você foi, pastor. Na verdade, se nós lembrarmos no primeiro episódio desta série de imigrantes, nós vimos que um imigrante é aquele que sai da sua terra de origem, onde ele está confortável, e vai para um lugar onde é tudo novo para ele, nova língua, cultura diferente. E interessante que uma das características dos nossos ouvintes do programa Está Escrito é que a maioria deles são imigrantes, aqui em Toronto, sobretudo, né? E muitos são de Angola, outros de Portugal e do Brasil também. Enfim, nós todos entendemos um pouquinho o que é ser imigrante. Paulo foi um imigrante também. Ele emigrou e viveu em várias partes do mundo. Ele nasceu em Tarsus, que atualmente é a Turquia. Ele viveu também na Palestina, que hoje é Israel. Mas ele viveu também na Macedônia, na Itália, na Grécia, em outros países, onde ele fez contato com novas culturas e passou pelo desafio de ter que se adaptar um pouco a essas culturas, como todos nós aqui temos experiência, não é? Obrigado, Rosa. A experiência de Paulo como imigrante é, de facto, bastante interessante. Eu creio que nós poderemos encontrar muitas lições para aplicar nas nossas próprias vidas. Obrigado, Rosa. Eu gostaria de perguntar agora ao pastor Dário, da Igreja Luso-Brasileira de Toronto. Pastor Dário, elabora um bocadinho, descreva um bocadinho quem foi o apóstolo Paulo, a sua cultura, a sua experiência religiosa. Quem foi o apóstolo Paulo? Bom, o apóstolo Paulo ele foi um israelita de nacionalidade romana e, na realidade, ele era um homem erudito, ele falava várias línguas. Eu creio que a Bíblia melhor descreve para nós quem ele era. Com certeza. Então, vamos ler Atos capítulo 22, versos 3 a 5. O próprio apóstolo Paulo está revelando a respeito de si mesmo quem ele era, a sua experiência, e eu creio que essa é a melhor descrição que nós encontramos aqui. Atos 22, 3 a 5. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e metendo em prisão tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Pastor Dário, uma expressão interessante, ele perseguiu aqueles que eram do caminho. O que isto significa? Na realidade, eles identificavam os cristãos, porque depois nós podemos ver na Bíblia, em 1 Coríntios, que fala que depois, a partir de um determinado momento, que os cristãos foram chamados de cristãos, mas até aquele momento eles estavam... Eram conhecidos, eram identificados como os do caminho, os que seguiam o caminho, que é Jesus, os que seguiam a Jesus. Então, a vida do apóstolo Paulo foi marcada por dois períodos distintos. Um como um judeu, uma pessoa fiel à religião judia,
aos ensinos que nós encontramos hoje no Velho Testamento, mas há um momento em que algo muda na sua vida. Qual foi esse momento? Na realidade, ele estava indo, como nós acabamos de ler aqui no verso 5, ele recebeu cartas do sumo sacerdote para ir até Damasco, porque eles ficaram sabendo que tinha alguns cristãos e o objetivo dele, ele era um perseguidor, na realidade fiel à lei que ele seguia, mas que era contrário aos cristãos. E ele foi exatamente para perseguir os cristãos, para matá-los, para condená-los. E ele acabou, nessa experiência, sendo testemunha da morte do primeiro mártir, que, coincidentemente, é o nome do pastor Stephen. O primeiro mártir foi Stephen. E eu gostaria que o pastor Stephen lesse para nós, por favor, Atos, capítulo 7, verso 58, e depois capítulo 8, verso 1. Enquanto o pastor Steve está à procura destas passagens, eu gostaria talvez de sublinhar algo importante sobre Paulo. Que Paulo foi um imigrante em dois sentidos. Foi um imigrante no sentido em que ele viveu a sua vida fora da sua terra natal, mas em termos religiosos, ele imigrou, ele mudou, ele teve essa transformação de um filho da nação de Israel para um seguidor de Jesus. E foi a palavra de Deus, foi aquele encontro com Jesus que transformou a sua vida. Pastor Steve, leia, por favor, esse momento em que o apóstolo Paulo, o perseguidor, tem um encontro com Jesus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Os testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então o apóstolo Paulo é um perseguidor que instiga a morte daquele que foi o primeiro diácono, o Stephen, não é? O Estevão. Mas logo a seguir o apóstolo Paulo tem uma experiência maravilhosa como, por assim dizer, imigrante. Ele ouve Cristo, tem um encontro pessoal com Cristo. Talvez a Rosa possa ler Atos 9, versículo 1 a 9, e eu vou pedir depois que o pastor Steve descreva em poucas palavras este encontro que Saulo, se tornou Paulo, teve com o ressurreto Jesus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Algumas observações sobre este momento na vida de Paulo. É uma coisa tão interessante, porque quando nós vemos Saulo, que depois fica Paulo, no começo ele é o inimigo da história, né? Mas só um encontro com Jesus, um encontro lá na estrada, sozinho, os outros fugiram, e Deus nem disse muito, só disse: olha, tu estás-me a perseguir, eu sou Jesus. Mudou a vida dele para sempre. Ficou cego 3 dias. Mas é tão interessante como Jesus já estava morto 3 anos nesta altura. 3 anos depois de Jesus estar aqui na Terra, aqui tem um homem que encontra Jesus e transformou a vida dele. Ficou o inimigo para o herói de Deus. Precisamente. É uma
coisa que eu queria ressaltar é que Paulo, ele, quando perseguia os cristãos, ele tinha uma convicção de que ele estava certo, não é? Que estava fazendo uma coisa boa em nome de Deus. Né? Eu tenho encontrado algumas pessoas que, quando a gente apresenta a verdade bíblica, elas até querem seguir a verdade bíblica, mas elas têm medo da pressão familiar. Ou elas não têm a coragem de seguir aquela verdade porque a família vai desprezá-las ou vai, né, dizer que elas estão erradas e vai retirá-las do ambiente social, né? Vão sofrer pressão. Paulo, embora ele tivesse convicto que estava certo, mas ele descobriu que estava errado, né? Deus lhe revelou quem Jesus era e ele aceitou Jesus como seu Salvador. E a partir dali ele não teve mais receio do que a sua família, os seus amigos iriam falar dele. Ele decidiu aceitar o caminho e a luz maior que ele recebeu. Isso exige coragem, determinação, né? E muitas das pessoas que estão nos ouvindo precisarão dessa coragem também, quando elas leem na Palavra de Deus alguma coisa que é diferente daquilo que elas tinham convicção que era certo. Diferente da não sua própria tradição. Diferente da tradição. Elas precisam de coragem, mas Deus aprecia essa coragem e valoriza essa coragem e fortalece aquele que dá os passos no caminho da verdade. E, de facto, aquele momento na vida de Paulo mudou a sua compreensão sobre muitos temas bíblicos, não é? E nós vamos ver, mais ou menos, brevemente, quais os seus principais temas que Paulo começou a enfatizar. E eu vou pedir que a Rosa leia, por exemplo, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 e depois o pastor Steve que leia Efésios 2, 8 e o pastor Dário Filipenses 3, 20 e 21. Vamos começar pela Rosa. Qual foi o grande tema que Paulo enfatizou a partir desse momento que teve o encontro com Jesus? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que significa isso, Rosa? Então, ele chegou à compreensão que, se não for a misericórdia de Deus, todo ser humano está excluído da salvação e vai perder-se, vai morrer eternamente. Todos estamos no mesmo nível, não há ninguém melhor do que ninguém, todos precisamos da graça de Deus e só a graça dele é que nos pode transformar. Mas Paulo até diz que ele era o pior, né? Eu sou o pior dos pecadores, por causa daquilo que ele fez, né? Ele sabe que ele estava contra a Deus mesmo. À luz de Deus, à luz da lei de Deus, existe algo que equaliza todos os imigrantes, que é que todos nós somos pecadores. Mas que poderemos obter a salvação, diz Paulo, por quê? Pela graça de Deus, não é? Em vez de ser pela obediência à lei de Moisés, é agora pela graça de Deus. Esse foi um tema que Paulo enfatizou durante o seu ministério. Pastor Steve, leia Efésios 2, versículo 8. Qual é a segunda grande verdade que Paulo compartilha connosco hoje? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Pastor Steve, o que significam estas palavras? Para mim é a mensagem de Paulo mesmo, né? Que não há nada que nós podemos fazer ou não fazer para ser salvos ou para perder a salvação. Realmente tudo é um presente a Deus. Nós é só aceitar esse presente. Para um imigrante que está ansioso em saber se de facto irá poder alcançar a salvação ou não, qual seria a mensagem de Paulo para esse imigrante? A resposta é sim. Uma pessoa é só ter aquela fé em Jesus e seguir a Jesus. E ele dá a certeza que realmente, se queres Jesus e Deus, que Ele vai dar. A graça que é necessária vem através de Cristo, através da fé em Jesus, não é? Então não é preciso sacrifícios, não é preciso nem pagar promessas, nem fazer novenas, nem nada. Nós não podemos comprar a salvação, não podemos pagar com nada. É um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito. Pastor Dário, qual era o outro tema que Paulo enfatizou em Filipenses? Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Sim. Nós encontramos um outro tema que Paulo enfatizou e lemos o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo revela que a nossa salvação não consiste apenas de perdoar os nossos pecados, mas a nossa salvação é algo tangível, é algo real, em que Cristo, o próprio Cristo, irá vir e irá ressuscitar todos os mortos, irá nos dar um novo corpo, uma nova vida. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, pastor Dário, falo sobre o pensamento do apóstolo Paulo sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo, ele enfatiza o Evangelho, as boas novas, não apenas relacionado à morte dos pecadores, que todos nós somos, né? Mas ele fala da ressurreição. Ele mostra que porque Jesus ressuscitou, nós também podemos vencer, Garantia. podemos ressuscitar, temos a garantia da vida eterna, da ressurreição. Então, Jesus derrotou a morte e o apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 15 de 1 Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler apenas alguns versos 3 a 8. Eu vou pedir a Rosa, por favor, se a Rosa puder ler 15, para 3 nós. a 8? Sim. Ok. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante, segundo as Escrituras se repetindo, ou seja, está escrito, né? Sim. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora do tempo. Muito obrigado, Rosa, por ter lido esta passagem. Dário, pastor Dário, o que é que significam estes versículos para o apóstolo Paulo? Qual era a mensagem que o apóstolo Paulo está a querer compartilhar conosco hoje, no princípio do século XXI? Ele está dizendo que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo condenados à morte, nós temos um Salvador, que é Jesus, que deu a sua vida, mas ele apenas não morreu, ele ressuscitou, ele tem as chaves da morte e ele tem poder de nos trazer a vida novamente. Então, eu creio que isso dá muita esperança para todos nós. E não é fácil, porque nós, como imigrantes, muitas vezes passamos situações assim. A noite passada mesmo, eu recebi uma informação de que um dos imigrantes aqui, amigo nosso, perdeu a sua mãe e ele não tinha tempo de voltar ao Brasil nem para enterrá-la. Então, muitas vezes são situações difíceis que nós passamos. E eu pude abrir a palavra de Deus e, por telefone naquele momento, confortá-lo através das promessas da palavra, falando da ressurreição de Jesus, que ele promete que ele venceu a morte, especialmente nos versos 50 a 54, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 50 a 54, mostra a realidade, a morte da morte. Né? E nós lemos aqui no capítulo 15, versos 50 a 54. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vitória de Cristo. Amém. Amém? Uma passagem maravilhosa, passagem que fala de uma certeza, não é? Uma certeza que o apóstolo Paulo proclamava, a ressurreição de qualquer crente que
morre em Cristo, não é? E tudo isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Precisamente. Quando tudo isso vai se tornar uma realidade. Precisamente. Eu agora gostaria de começar a tocar em algumas frases, algumas passagens do apóstolo Paulo, em que ele tem certas aplicações para nós imigrantes. Como imigrantes, nós passamos por experiências difíceis, não é? Rosa, eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre uma passagem que pode dar bastante inspiração e bastante apoio a um imigrante, não é? Então, uma das passagens, uma das cartas que Paulo escreveu está em Filipenses, é escrita aos Filipenses, no capítulo 4 e nos versos 4 até 7, e depois os versos 10 até o 12, até o 13. Talvez eu vou ler a primeira parte, depois eu vou pedir ao pastor Steven. Ou você prefere ler a primeira, talvez? Posso começar. Então, é Filipenses capítulo 4, verso 4 a 7. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Basta estes versículos por hoje, não é? Fala sobre a paz. Um imigrante vive uma vida atribulada. Como é que um imigrante pode alcançar a paz no mundo em que vivemos, em que não existe paz? Então, uma das táticas de Paulo, digamos assim, era a oração. Uma das armas que ele usava era a oração. E ele nos sugere que qualquer angústia, aquilo que nos inquieta, que levemos a Deus com orações, súplicas, e não esquecer de dar graças. Né? É importante dar graça, agradecer, porque ainda há muitas razões, por pior que esteja a nossa vida, há muitas razões para a gente ainda louvar e agradecer a Deus. Graças. E depois, então, a resposta de Deus é essa paz que ultrapassa qualquer coisa que a gente já conhece. Muito bem, então a oração é a chave para um imigrante poder ter paz, vivendo mesmo uma vida cheia de desafios, de tribulações, não é? Confiando completamente em Cristo e depositando todos os nossos desafios nas mãos de um Deus todo-poderoso. Pastor Steve, qualquer imigrante quer melhorar a sua vida, não é? É por isso que nós somos imigrantes, nós queremos melhorar a qualidade da nossa vida. O que é que o apóstolo Paulo nos pode dizer de como verdadeiramente nós podemos melhorar a nossa vida, baseado nos versículos 8 e 9, mas mais no versículo 8. O que é que esse versículo nos diz? No livro de Filipenses, mesmo no capítulo 4, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Qual é o significado dessa mensagem de Paulo para nós como imigrantes? Eu penso que é uma mensagem bem simples, que é: há duas maneiras de viver, uma maneira boa e uma maneira mau. E é simples, viver uma vida boa traz uma vida boa. Deus dá bênçãos, Ele protege, Ele faz tudo que é possível para a pessoa ficar feliz. Muito bem, pastor Steve, obrigado. O apóstolo Paulo desafia-nos a contemplar aquilo que é bom, aquilo que é positivo. Vivemos num mundo em que oferece várias tentações e o apóstolo Paulo diz: pensai naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é puro para nós. Finalmente, ao chegarmos à conclusão deste programa, pastor Dário, no contexto familiar, qual é a chave que o apóstolo Paulo nos dá para que uma família possa viver uma vida que seja boa, por assim dizer? O que é que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 13? 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, o verdadeiro amor. É um capítulo maravilhoso e a mensagem que ele deixa para nós é realmente uma mensagem poderosa. Diz que o verdadeiro amor
Verso 7, capítulo 13, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É algo que precisamos realmente incorporar em nossa experiência, em nossa vida. Pastor Dário, muito obrigado por ter compartilhado esses pensamentos sobre o amor. O amor é, de facto, a chave que mantém uma família unida. Grato pela vossa presença e gostaria de vos convidar a terminarmos este programa em oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela experiência do apóstolo Paulo, esse imigrante famoso. Te pedimos que nós diariamente possamos compartilhar todas as nossas necessidades contigo e pedimos que, ao oferecermos a ti as nossas orações, que possamos ter também a paz divina. Pai do céu, abençoa cada um dos nossos telespectadores, está com eles nas dificuldades que eles encaram diariamente e que eles possam estar conosco na próxima semana, à mesma hora e neste mesmo canal. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estimado amigo, gostaria de agradecer a sua presença neste programa de hoje. Gostaria também de agradecer os meus amigos, o pastor Dário, a Rosa Lopes e o pastor Steve, e gostaria de convidá-lo a estar conosco neste mesmo canal, neste mesmo horário e na próxima semana. E até lá, lembre-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.